Porque os homens mais inteligentes que revelam um espírito superior neles encarnado são às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos. Intelectualidade não significa moral. Inteligência não significa sabedoria. Intelectualidade não significa amor. A intelectualidade deve ser utilizada com sabedoria e com amor. Aí ela processa o estado evolutivo do ser. Caso ao contrário, a intelectualidade será sofrimento. E se você está em uma dimensão onde o processo evolutivo ainda é daquelas sementes que estão recém sendo regadas, aí você se torna um ser impaciente, porque aquelas sementes têm o seu tempo diferente do seu para expandir, crescer e gerar frutos. O que pensar da opinião que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial? Cada ser faz a sua missão. Um escreve, o outro faz a leitura. Um fala, o outro desenha. Um vê, o outro escuta. Mas todos partem da mesma luz. O espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria? Muitas vezes não. Identifique-se pela natureza da criação da energia, né? Então a energia daquele ser manifesta o embrião. Sim, feita a semelhança do Criador. Então, o que muitas vezes acontece é a genética. A parte, muitas vezes, daquilo que vocês chamam de preconceito, que não é bonito e é feio. Então, se você é um ser que tem a semelhança de uma outra raça muito diferente desta humana, e você não passou por lá recentemente, você ficará com resquícios na sua aparência aqui na Terra, daquele espírito que você criou lá quando você teve uma encarnação. Exemplo, pode ter a aparência de um Gwei, pode ter a aparência de um andromedano, a aparência de um siriano no corpo humano terreno. E isso, quanto mais diferente desta raça, mais diferente será o ser. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? Exerce de acordo com o exercício que é exercido pelo espírito. Ou seja, não pode ter preguiça. Para você descobrir suas faculdades, você tem que sentir o seu coração e manifestá-las. O envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão de luz? Não um obstáculo, mas sim uma própria superação do espírito que habita, mesmo o espírito tendo uma evolução. O corpo humano limita, sim, muito a luz do ser. E essa luz deste corpo aqui que ensina deve ser respeitada. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Sempre vocês estão expandindo e evoluindo. Perfeita a pergunta. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e os das faculdades morais e intelectuais? Todos conectados. A parte mais cerebral é conhecida pela intelectualidade. A parte mais cardíaca é conhecida pelo sentimento. A diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? Se tudo for o espírito, em todas as dimensões, em todas as vidas, em todos os corpos, sim. A opinião de que os
cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Inferior se chama ser superior, então é o julgamento. Quando um ser tem atitudes negativas no sentido de fazer o sofrimento, é porque aquele ser está em sofrimento interno. Deve-se entender que aquele ser precisa receber amor para que o amor dentro deste ser seja reconhecido por ele mesmo. Qual o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Isto é um julgamento, né? E isso está escrito neste livro. Tá. Então, mostra-se os julgamentos sendo feitos através das próprias limitações das perguntas e questionamentos que são feitos. Quando aparecer esse tipo de pergunta, você nem faça. Meu Deus. Deixa eu ver, porque agora ficou pesada a coisa. Qual é a situação do espírito na loucura? Perde o discernimento daquilo que faz. Qual é a razão que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Porque o ser não aguenta mais viver na situação que vive e assim não consegue mais resolver todos aqueles questionamentos que deve resolver. Após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Não. Continua no mesmo estado até o seu momento de recuperação. E assim são acolhidos pela espiritualidade que os rege. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? O cérebro não reage sobre o espírito. O espírito reage sobre o cérebro, trazendo harmonia no pensamento e na mente. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Muito mais desenvolvido do que os adultos. A criança nasce pura, assim sem bloqueios, crenças, limitações, com pensamentos muito mais verdadeiros que os próprios adultos. Em uma criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Muitos espíritos evoluídos, muito mais que adultos. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo? Nada é instantâneo. O espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos? Não. A criança entende que o processo orgânico é necessário para a evolução do corpo que o espírito rege. Para o espírito, qual é a utilidade de passar pela infância? A criança interior. Porque os primeiros gritos da criança são de choro. Não são. Vocês que batem nelas. Quando uma criança nasce, aqui na Terra vocês costumam agredi-las de alguma forma, né? E isto causando medo no inconsciente do ser. E isso vocês chamam de obstruir as vias aéreas. E o parto seria uma forma de agressão ou não? Parto natural. Não, faça-se a luz. Por isso que tudo deve ser feito com amor. Porque muitas... As minhas filhas, né? As duas que nós temos. Elas foram de parto normal. E logo após o nascimento chora. Não necessariamente pela limpeza das vias aéreas. Mas pelo... Seria uma agressão? Não sei. Até
os 2 anos de idade na Terra, o espírito ainda está se adaptando ao nascimento. Então seria uma adaptação brusca. Dependendo da dimensão que vem o ser, sim. Se o ser vem de uma dimensão muito avançada, de um futuro muito longo, cair no precipício é sacrificante. Isto mesmo. Muitos seres vêm para ajudar com um pensamento que será fácil e não será. Qual o motivo da mudança que se opera no... Deixa eu falar uma coisa para eles, Fabiana. Desculpa. Deixa eu falar uma coisa para eles muito importante. Vejam isso que eu estou explicando a vocês hoje. Eu, Atom, jamais subestimei vocês. Jamais. Sempre levei amor ao coração de vocês. Instruções, respeito, fraternidade, amor crístico. Eu nunca achei que eu vindo da dimensão que eu venho, seria fácil estar aqui com vocês. Então, eu venho de uma dimensão muito avançada, muito longa, longe daqui da Terra. E nesta dimensão, vocês me receberam. Quando vocês compreenderem que viemos de muito longe para ajudá-los, com muito amor, e mesmo assim se torna difícil o estudo e o ensinamento, porque assim vocês fazem, compreenderão que somos visitantes de outras eras e que estamos aqui para ajudá-los da forma que sentirmos que devemos ajudá-los. Então compreendam isso. Estamos aqui para estar ao lado de vocês, não para estar acima, nem para estar abaixo. Estar ao lado. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Não, é a consciência que se expande, evolui e amadurece como ser humano na Terra. Assim, o Criador permite a liberdade arbítria de vocês a se manifestarem com maior potência de luz e amor. Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se em outra existência corpórea e se reconhecerem? Podem se reconhecerem por sentirem o amor, não pela aparência. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Do que adiantaria então o amor? Se fosse visível, como vocês colocariam aprendizado? O amor tem que ser invisível. O amor tem que ser sentido e não sendo visto pelas suas visões fisiológicas e nem pelas suas visões mentais. O amor ninguém vê. O amor só se sente. A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? Nem sempre. A simpatia é a afinidade de frequências que geram a sintonização daquela vibração. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seria o efeito de uma espécie de relações simpáticas? O acaso não existe. É a frequência que é emanada de ambos seres que traz a imitização. Anota para ele essa palavra que eu inventei agora. Imitização. O que seria? Da união pelo magnetismo. Depois você vê se existe aqui na Terra já. Mas eu estou inventando umas palavras, né? Fica mais fácil o aprendizado. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Repulsa instintiva é uma palavra tão animalesca que eu nem posso colocar desta forma, senão seria tratar os humanos como animais, como seres irracionais.
Então isso eu jamais faria. Instintivo pode ser chamado de atração. A força que você quer fazer algo e você nem sabe o porquê. Não é instinto, é magnetismo. Instinto é reações descontroladas pela mente humana. A antipatia é sempre um sinal de natureza má? Oscilação emocional. A antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquela cujo espírito é o pior ou melhor? A antipatia mostra a parte da inveja. A maioria das antipatias na Terra são de seres que têm inveja do outro e assim deixam de gostar do outro por inveja. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? Porque vocês não são a mente, vocês são o coração. O coração não lembra. Cada realidade é criada individualmente para cada mente. E essa realidade é criada através do que vocês sentem, não do que vocês pensam. Vocês se enganam quando vocês pensam e estão sentindo outra coisa bem diferente. Isso sim é um holograma. Como pode o homem ser responsável por seus atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda cada existência para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? A justiça de Deus é amor e não é sofrimento. Aquilo que vocês sofrem é esquecido da mente de vocês, mas não do coração, da alma. Tudo que está dentro de vocês reverbera com a realidade de vocês. Se estão em sofrimento, jamais será esquecido, porque fica em seus registros de alma. Agora, esquecido é aquela memória da mente, a visão, o pensamento. Mas aquilo que é da alma se torna alma. Todos os sentimentos, seja negativos ou positivos, aqui na dualidade. Há de tratar tudo aquilo que é bom e há de tratar tudo aquilo que é ruim dentro de cada um de vocês, de acordo com o estado de consciência individualizada de cada ser. Tudo que é bom deve ser tratado com equilíbrio, respeito, nada de fanatismo. E tudo aquilo que é negativo também deve ser tratado com equilíbrio, respeito e amor. Nada também de pragmatismo, é isso? A palavra existe? Pragmatismo? Quando aquilo que é ruim se torna o fim de tudo. Não sei. Deixa essa palavra, então. Pragmatismo. Eu sei que Quando, tem uma parece, mas eu não sei se é assim que se... quando vocês acham que acontece uma coisa ruim e é o fim de tudo. Tudo é equilíbrio, tanto na luz quanto nas trevas. Eu falo trevas porque eu não quero mais ficar falando sombras para vocês assumirem a responsabilidade de vocês aqui na Terra. Uma pergunta com uma explicação bem grande. Nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não existem todas as necessidades físicas e as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade em geral é relativa, por comparação com o estado menos feliz. Como
Alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, não chegaram ao estado de perfeição. Os homens que os habitam devem ter motivos de aborrecimentos a seu modo. Entre nós, o rico, ainda que não sofra a angústia das necessidades materiais como o pobre, não está menos sujeito a tribulações que lhe amarguram a vida. Os habitantes desses mundos não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não têm a lembrança de uma existência inferior para a comparação? Sempre há a existência de evolução. Quando vocês nascem já com o ouro aqui na Terra, com a riqueza financeira, vocês já tiveram sim o seu merecimento, aonde vocês trabalharam para conquistar com muito esforço esse reconhecimento. Exemplo, aquele pai que gera o filho já com a sua riqueza, com a prosperidade aqui na Terra, com a felicidade, com a nobreza, com a abundância, com a saúde, com o amor. Esse ser já vem trabalhando de muitas eras para chegar na era da abundância. Então, ele não entra em uma família de abundância financeira se assim não é merecimento deste ser. Todo ser que nasce em uma família abundante é porque ele tem este merecimento. E ele trabalhou durante encarnações para isso. Agora, quando vocês têm a dificuldade financeira na Terra, vocês estão passando pelo processo do passado, aonde vocês estão trabalhando para a evolução também da sua prosperidade. Assim existe o seu passado. Pode ser aqui agora ou pode ser em um passado paralelo, mas existe. E quando chegar o seu merecimento da prosperidade, você também será abundante em todas as áreas da sua vida. Aqui na Terra há muitos mundos dentro de mundos, e não há um mundo só. Então, todas as dimensões da Terra representam muitos mundos. Muitas vezes, um espírito, quando não consegue alcançar o processo de prosperidade numa dimensão mais densa, é a ele levado um mundo mais de luz, um mundo mais de saúde e de prosperidade, para que eles consigam ter maior facilidade para encontrar dentro de si a abundância de prosperidade. Quando se vem numa família que não tem a prosperidade e com o despertar. Fabiana, desculpa, mas estão me atrapalhando lá. Eles estão fazendo muito barulho. E eu consigo sentir eles lá. Aí atrapalha ele aqui na Terra. Tá, entendi. Posso fazer minha pergunta? Pode? Quando se nasce numa família que não tem a prosperidade, como foi falado, vem com o merecimento. Esse merecimento seria o movimento do despertar que temos no momento agora, por exemplo? Exato. Nenhum ser tem que ficar sofrendo por causa do ouro, por causa do financeiro. Mas cabe a cada ser fazer a força para prosperar financeiramente, com saúde, e isso tudo só acontece com felicidade, não com tristeza. A felicidade da abundância traz a prosperidade. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Sempre. Se vocês se focarem nisso e tiverem coragem, vocês terão muitas revelações. Tanto de coisas boas quanto coisas negativas. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrado como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se procura deter. Essa ideia não seria uma ilusão? Não, não seria uma ilusão, mas vocês só pensam no passado. Existe o passado e existe o futuro. Eu não. Como assim? Me explica. Eu não penso no passado.
Que nem do registro acástico, eu não quero saber do registro acástico, eu não preciso saber o que eu sofri, o que eu aprendi lá atrás. Eu tô vivendo a vida agora, eu quero aprender e me conhecer agora. Exato. E saber também quem vocês são lá no futuro. Isso tudo traz o ancoramento do eu sou de vocês aqui na Terra. Daí agora eu pergunto, o passado é relevante para a evolução no momento? Não, mas se você quiser mais profundamente saber como você pode não retroceder nas escolhas, você pode ter esse conhecimento. Se eu não quiser conhecer, tem algum problema? Nenhum problema. Mas se você quiser conhecer, você e outros seres, né? Também ajuda. Mas daí tem que estar forte. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Quando vocês estão despertando a consciência nesse sentido, vocês podem ter profundas elevações no ser de vocês e compreender os estudos, né, dos livros antigos que estão escritos dentro do registro de vocês. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele poderá reconhecer as faltas que cometeu? Exatamente o que eu expliquei agora. Se você tem esse conhecimento, você vai ter duas escolhas, né? Porém, terá maior responsabilidade. Pode o homem cometer em uma existência faltas não cometidas na precedente? Pode. Vocês podem expandir sim e evoluir com maior facilidade sim. Sendo as vicissitudes da vida corpórea ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, possa induzir-se o gênero da existência anterior. Pode, vocês podem, mesmo nascendo novamente, vocês podem cometer as mesmas atitudes que cometeram no passado. Não há nada que vai impedi-los de escolher o seu caminho. Chegamos ao fim do capítulo 7. Queres continuar? Posso continuar, Fabiana? Que agora os capítulos estão sendo bem compridos. Mas você não precisa colocar assim toda a história da pergunta. Você pode colocar só uma parte. Eu vou fechar aqui para ele.